Então vamos lá. Nós estamos na série O Inimigo Quer Atrapalhar Seus Pensamentos, quer mexer na sua cachola, porque você, com pensamentos errados, decide errado e compromete toda a sua vida. É um rebosteio, tá? Então nós vamos trabalhar para limpar a tua mente até 31 de dezembro. Essa semana já vai ter uma oxigenação aí nessa sua cachola. E hoje eu quero falar que o inimigo, algumas vezes ele nos engana com a aparência. A gente não pode esquecer que o diabo ele é um artista. Ele faz teatro, né? Não o teatro saudável, humano, mas o teatro mentiroso. Ele é manipulador, ele é mentiroso, ele imita, não é? A Bíblia diz até que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, muitos iriam se confundir com esses falsos profetas, né? Sem dirá o que já tem hoje, né? Muitos. Se vai piorar ainda, você imagina o nível de... Meu Deus. Porque as pessoas hoje elas estão muito ligadas, não a quem é que está falando, mas se o que ele está falando resolve o meu BO, então eu vou atrás dessa pessoa. Então é comprovado que o ser humano, quando conhece alguém, em poucos segundos, ele tem uma sensação se pode ou não confiar. É aquele negócio da empatia, né? Você bate o olho, você fala, ih, isso aqui não dá. Não, isso aqui é de Deus, né? Só que as aparências enganam. Esse é um grande desafio. A gente não pode se precipitar porque está emocionado, porque a pessoa fala bonito. A gente se precipitar em colocar rótulos de isso é uma bênção, isso é uma maldição, porque tem coisas que levam tempo para revelar. E se eu sou um cara muito empolgadinho, né? Existe uma estratégia do inimigo que algumas vezes a gente não percebe, que é o belo por fora, podre por dentro. É o ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Pão bolorento. O que tem de pão bolorento aí nas prateleiras da vida, né? Só que qual é o problema? Se equivocar nisso, se fosse apenas uma decepção momentânea, me decepcionei, o fulano pensei que era uma ovelha, um lobo em pele de cordeiro. Não, pensei que era algo bom e agora não é. Mas se fosse só esse efeito da decepção momentânea, nenhum problema. O problema é que isso entra na nossa cabeça, gera desconfianças, gera dúvidas, a gente passa a ser uma pessoa desacreditada da vida, totalmente abandonada, né? Então, essa ideia do pré-julgamento do que é de Deus, do que é do diabo, do que é certo, do que é errado, apenas pela superfície, lembrando que o inimigo das nossas almas, ele é manipulador, isso pode ser um grande equívoco. Tá, a própria Bíblia nos ensina que nós não devemos apenas buscar a aparência, mas devemos buscar a essência. Põe para mim aí o Mateus 23, 28, produção. Mateus 23, 28 diz assim: Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Se Jesus está falando isso, é porque isso é verdade. Então, por fora, justo, né? Lembra dos fariseus? Que ficavam Sim. em pé nas sinagogas, fazendo orações bonitas, né? Orações pomposas, mas eram pessoas que não viviam na prática nada, absolutamente nada do que acreditavam, e Jesus chama por dentro cheios de hipocrisia e maldade. Então, as regras da vida, gente, para a gente ter um bom senso, para a gente ter uma boa escolha, ela não pode apenas nos levar a ter essa ideia do certo e do errado, porque a aparência ela vai nos confundir. Só mesmo uma intimidade com Deus e para termos o discernimento do que é cada coisa. Então existe um perigo, né? Um perigo, e nós temos que aprender que essa nossa moralidade solitária, o que é a moralidade solitária? É o que eu chamo da sua opinião. Então você é o juiz do certo e do errado. Você é o juiz de quem presta e quem não presta. Uma decisão equivocada, pode ser que você acerte, mas uma decisão equivocada pode produzir um estrago tão grande na sua cabeça que isso paralise tudo em você. E aí entram os extremistas,
eu não acredito mais no amor, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais na igreja, ninguém presta, ninguém vale nada. E tudo isso é fruto do quê? Precipitação e, lamentavelmente, um moralismo solitário. Então, a moral que eu vou ter na minha vida, a ética que eu vou ter na minha vida, ela passa primeiro pela palavra de Deus. Porque nós temos criações diferentes. Um foi criado num lar liberal, podia tudo. Outro foi criado num lar conservador, não podia nada. Um foi criado na igreja católica, outro na igreja evangélica, outro pai era ateu. Nós somos uma bagunça. Se a gente colocar todo mundo aqui numa sala, a gente vai perceber que nós não temos nada em comum. Valores, princípios. Por isso que a palavra de Deus ela vem para trazer um piso, um norte. Diz o seguinte, ó, se você é alemão, brasileiro, francês, negro, branco, gordo, magro, viveu em orfanato, foi amado, morou numa comunidade, morou em berço de ouro, olha, quem você era até aqui não importa mais. A partir de agora existe uma normativa, que é a Bíblia. E é assim que todo aquele que quer morar no céu vai ter que seguir. Então, essas reflexões de quem Jesus é, do que Jesus gera em nós, vai colocando a nossa justiça própria de lado para uma dependência de Deus. E é nesse campo da dependência de Deus que a gente começa a ter um olhar um pouco mais profundo nas relações interpessoais, nas coisas que nos empolgam. Pode ter certeza, todo plano do diabo para a tua vida começa com empolgação. Não tem como um plano do diabo dar certo se quando o plano dele começa a ser desenvolvido, você desanima. Não tem como. Então o que a gente tem que fazer? Calma. Então quando você vive nessas condições de pré-julgamento, de constantemente viver pela aparência, você é manipulado. Porque quem quer te enganar, quem quer ludibriar você, é só criar um folclore, uma historinha da carochinha e leva você. Então, você precisa entender que manter a aparência sua ou viver por aparência dos outros vai trazer uma necessidade constante de uma vida de fachada, uma vida artificial. A gente tem casamentos artificiais, amizades artificiais, vidas espirituais artificiais, pessoas que gastam uma energia enorme, porque aquilo que é original flui. Aquilo que é autêntico, você faz com o pé nas costas. Agora, quando você precisa, né, de artifícios para manter uma imagem mentirosa, aí você tem que se alistar a pessoas que reforçam os seus valores, gente que afirma os seus, você é bonito, você é inteligente, você é sábio, e isso não tem propósito, porque a vida deveria ser leve. E aí a gente para de pensar no futuro, no crescimento, para ficar tentando manter a pose, a imagem. Seja o diabo de um lado tentando nos enganar com embalagens aparentemente de coisas vitaminadas, que por dentro tem veneno, e seja nós mesmos, vivendo uma vida de aparência. Não sou feliz, mas ando como feliz. Não sou próspero, mas ando como próspero. Não estou bem no amor, mas ando como um líder. Né? Esses dias eu estava ouvindo um depoimento de um cara que eu conheço a história. Conheço a história. O cara está numa crise enorme familiar e o cara cumprindo a agenda de dar aula para a família. Ministrando casais, ministrando pais, né? Ministrando, e o cara com a vida totalmente de perna pro ar. Porque é assim que o ser humano está hoje. E o besta das pessoas pagaram o ingresso, estão sentados lá, ouvindo de alguém que é um hipócrita, porque ele está ensinando sobre uma coisa que ele não tem a mínima moral. Mas na teoria, teoria. Na teoria, tudo é teoria. Tudo é teoria. Na teoria eu posso criar a cura do câncer. Na teoria eu posso tentar como que eu ressuscito o morto. Eu quero ver na prática. Eu quero ver fazer acontecer. Por isso que você não pode ser guiado pela aparência. Porque tem muito charlatão que fala bem. Tem muito charlatão que engana.
E uma vez vivendo de aparência, a tua vida está paralisada. Lê para mim aí, produção, Atos 5, do 1 ao 5, é um texto muito conhecido, que vai elucidar muito da gente, do que a gente está falando sobre estagnação por aparência. Vai lá. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Essa história é triste porque ela termina com 2 pessoas mortas. E por que elas morreram? Porque elas tentaram ser quem elas não eram. Toda vez que você tenta ser quem você não é, você vai morrer. Se não fisicamente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, vai morrer. Porque Deus não compactua com a mentira. E quando a gente mente, principalmente em relação às coisas de Deus, o peso é muito maior. Se a mentira para um outro homem já produz um efeito danoso, brincar com as coisas de Deus, manipular. Então você conhece a história. Eles prometem entregar uma propriedade, certo? Depois que ele tem um recurso, Deus não pediu nada, eles que prometeram. Eles vão lá, se arrependem, dão parte do recurso e diz que era tudo. E aí Deus não tolera. Primeiro vai um para a terra do pé junto, depois vai outro. Por quê? Porque o fato de eu estar dentro de uma comunidade cristã, o fato de eu ter uma vida cristã, não quer dizer que eu sou transformado. Então eles estavam no ambiente cristão? Sim. Eles estavam cumprindo uma norma da igreja cristã? Sim. Eles iam fazer algo bonito? Sim. Eles estavam transformados? Não. E é esse o problema. Se eu não sou transformado, o diabo começa a colocar insegurança em coisas que não deveria ter insegurança. Ele prometeu uma coisa quando estava feliz, se arrependeu depois, e aí Deus agiu com juízo muito rapidamente. Por quê? Porque esse é o caráter de Deus. Deus não vai permitir que brinquem com a obra dele. Deus não vai permitir que a mentira, que a manipulação prospere. E é isso que a gente tem que abrir a mente, pessoal. Nós temos que abrir a mente porque a desilusão de ser honesto, porque tem pessoas que falam assim, eu não posso ser honesto porque eu não vou ser tão aplaudido. Que a gente algumas vezes quer aparência. O que é aparência? O aplauso. O cara não quer entregar a propriedade. Mas ele quer o quê? Ele quer admiração, ele quer holoforte, ele quer aplauso. E aí você vai brincar com coisa séria. O que é brincar com coisa séria? Brincar com a obra de Deus. A Bíblia diz que ele toma essa decisão e aí a Bíblia fala que Deus o fulminou. Acabou. Por quê? Porque não existe vida verdadeira, vida triunfante com a mentira, com a manipulação. Por isso que a Bíblia diz que tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer para Deus. A intenção importa. Quando eu falo aqui na igreja, não basta você ser um dizimista. Tem que ser um dizimista com prazer. Não basta ser um ofertante. Você tem que ofertar com prazer. A oferta de Caim não foi rejeitada pelo que tinha na cesta. A Bíblia é clara, a oferta de Caim foi rejeitada porque o coração de Caim era mau. Havia maldade. Não tem como desconectar a oferta do ofertante. E viver uma vida de aparência, é algo terrível. É algo muito complicado. Por isso que a Bíblia deixa muito claro que, olha o que a palavra diz em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso. Então, sem mentira. Se você não está afim, aqui na Lírio a gente fala assim, a gente vê que um voluntário
não está cumprindo escala, metendo louco. A gente não quer favor. Só que muitas vezes o cara não tem coragem de falar que não está mais na vibe, não quer servir, mas ele fica ali. A gente chega e fala, irmão, tá tudo bem, nós te amamos. Você não está na vibe? Por quê? Porque a pior coisa que tem, o que mais desgasta um casamento, uma igreja, uma empresa, são pessoas incapazes de serem transparentes, de falar o que está acontecendo. Você fala, tá tudo bem? Tá. Vira as costas, cara, ai, estou insatisfeito. Nossa, não vejo a hora de ir embora. Por que não falou quando perguntou? Porque nós temos medo da verdade. Não confiamos em nós, não confiamos no nosso chamado. E isso paralisa a vida. Então, nós temos que estar atentos a isso. Então, primeira coisa, eu vou te dar 3 dicas aqui, para você viver uma vida verdadeira, uma vida sem estagnação. A primeira dica que eu vou te dar é: pergunte a si mesmo por que você faz as coisas que faz e qual é a verdadeira motivação para aquilo que você está fazendo. Por que eu faço o que eu faço? Por quê? Por que eu estou trabalhando? Qual é o objetivo? Por que eu tenho família? Quando você pergunta porquês, você traz lucidez, clareza ao que você está fazendo. Porque as nossas emoções, elas são muito, muito, muito infantis. Elas rapidamente nos fazem nos perder. Outra coisa, defina quais são os seus valores fundamentais. Meu valor é não mentir, meu valor é não manipular, meu valor é não ter nenhum recurso na minha vida ilícito, meu valor é não ganhar nada destruindo a vida de ninguém. Eu quero ter paz, eu quero ter sono. Então qualquer ganho que eu tenha nunca será baseado na destruição de alguém ou na exploração de ninguém, porque isso vai trazer autoridade. E isso não é sobre a opinião dos outros, isso é a minha vida. Você tem que definir seus valores. Muito das pessoas que se perdem nessa questão de escolha, eu não sei se é de Deus ou não é. Claro, você não sabe quem você é, você não tem valor. Quando a gente tem valor, é só pegar meu valor versus a proposta que está sendo feita a mim. Opa, é incompatível, não quero. Quais são os meus valores para me casar? Chegou a pessoa, será que essa pessoa é de Deus ou não? Eu vou orar para uma confirmação. Que confirmação? Você já tem valores de uma pessoa para estar do teu lado? Então é só comparar, lindo. Ô linda, é só comparar. A gente está orando por coisa que nem deveria orar. Era só pôr do lado o meu valor versus o que está vindo para a minha vida. Encaixou? Vem. Não encaixou? Vaza. Some. Vai embora. E construa uma mentalidade de fazer mais do que falar. Que hoje, muito desse negócio de decepção com pessoas é porque, como diz o Tite, né, fala muito. Né? Eu fico assustado. Às vezes eu encontro aqui na igreja a pessoa prometendo tudo. Chegou hoje. Não, pastor, que não sei o quê, que maravilha, eu vou usar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o play, eu vou me batizar, eu vou entregar a Deus, eu vou servir, eu vou morrer pela essa igreja. Eu fico, ixi, Maria. Né? Porque no meio de toda essa falação, não tem atitude nenhuma, não dá tempo, você acabou de chegar. Não seria melhor fechar a boquinha, cumprimentar um dia após o outro, deixa a vida levar, né? Não é o Zeca Pagodinho, mas deixa a vida levar, vamos devagar, vamos tijolinho por tijolinho, porque uma grande construção não começa grande, começa pequeno, cresce para baixo, fundação, e é isso. Então siga essas 3 dicas, nós temos que tomar decisões importantes. Primeira coisa, veja a sua motivação e se tem as ações alinhadas à motivação. Segundo, cultive os seus valores e não permita nada na sua vida, nem pessoa, nem coisa, nem recurso, contrário aos seus valores. E terceiro, faça mais e fale menos. Quando a pessoa ela vê você fazendo com a boca fechada, você ensina mais do que 10 horas de palestra. 15 horas de palestra. Hoje o que eu vejo é muito professor com teoria e não faz nada. Não faz nada, não vive nada do que ensina. Lê para mim aí, produção, 2 Coríntios 3, 15, do 15 ao 17, por favor. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. É isso. Então, o que a Bíblia está falando? Esse véu que cobre os corações é
são as coisas que impedem a gente de ser transparente, ser verdadeiro. Não tenha medo. Não tenha medo de ter o padrão de vida que você tem. Não tenha medo, está chegando aí Natal, Ano Novo. Tenha o melhor dentro do seu recurso. Não tenha vergonha não. Tá? Tem gente que vai para lugar chique, famoso, né? Talvez você fale, nem pastor, nem viajar eu vou. Mas faz o que você tem de melhor. Reúne sua casa, mas não deixa passar em branco. Põe um pisca, põe uma arvrinha, entendeu? Com que dá no orçamento? Ah, não dá para ter peru, chester, tender. Compra um frango assado. Não estou falando para espizinhar, não. Eu estou dizendo o seguinte, é melhor você lidar com a realidade e tendo a realidade ali, você saber quem você é, o que você tem. Isso vai te dar força para seguir do que bancar ser quem você não é. É caro demais. É caro demais ser quem você não é. E vai por mim. Tem muita gente hoje arrebentando a sua vida, o seu futuro, porque quer ser quem não é. Esse é um grande problema. Quem trabalha com aparência é o diabo. Quem trabalha com manipulação é o diabo. Você não precisa viver de aparência, você vive de essência. Escreva aqui no chat. Viver de essência. Essência. Como é gostoso a essência. Passa um perfume, ninguém está vendo que você tem o perfume, mas quando passa perto de você, olha, está perfumado. Que maravilha. Que maravilha. Né? Isso é a essência. A essência é sobre o que está exalando de dentro para fora. Que você não precisa falar. Todo mundo percebe. E não tenha vergonha dos seus começos. Não tenha vergonha. Eu estava conversando com um rapaz que começou uma empresa e ele estava me falando, pastor, está indo muito devagar. Quando eu olho para os meus concorrentes, eu falo, você não é todo mundo. O faturamento e o crescimento de uma empresa passa pela cabeça do empresário. Não é só sobre se o produto é líquido ou não, se tem margem de venda ou não. A cabeça do empresário, a estrutura, você está tendo o que você tem a capacidade de ter agora. Aumente sua capacidade devagar, vai agregando. Está tendo prejuízo? Não. Está conseguindo lucrar? Tô. Está conseguindo fazer estoque? Tô. Mas o que acontece? Por que ele estava angustiado? Porque o carro dele ainda é um carro velho, porque ele ainda paga aluguel. O que ele está querendo? Está querendo luxar. Mas a empresa já está indo bem. A empresa já está dando resultado. Só não conseguiu mudar a vida dele particular. Ele continua com um carro velho, pagando aluguel. Mas se ele continuar com o trilho, vai dar certo. Mas não, o concorrente tem Ferrari, Lamborghini e ele está lá andando de pau velho. Então, você que sabe, né? Que vida você vai ter. É isso, produção? É isso aí, pastor. Então, com vocês, Saque Menin, roda aí. Vamos lá, pastor. A primeira pergunta do saque é do Fábio. Pastor, o que o senhor acha sobre usar vela em velórios, bolo de aniversário e jantar à luz de velas? Isso tem alguma ligação com o mundo espiritual? Usar o que no velório? Vela? Velas. Olha, tem a tradição católica, né? Usar vela ali. Até algumas igrejas protestantes usam velas no culto, né? Os metodistas mais tradicionais. A vela simboliza a luz. Assim, eu não uso, né? Eu acho que tem nada a ver usar. Mas se eu vou no velório católico, tá lá uma vela, eu não vou ficar soprando a vela para acabar com a alegria do povo, né? Né? Deixa a vela lá, né? Que era outro bolo de aniversário? Sim. Não tem nada a ver. Gente, as coisas elas têm o sentido que a gente dá para ela, né? Então, quando tem um bolo de aniversário, é um bolo de aniversário. Ah, mas tem uma mensagem subliminar. Não, é um bolo feito de farinha que a mensagem subliminar é, dependendo da fatia, você vai engordar. Essa é a mensagem subliminar. Qual que era a outra coisa? Era bolo, vela. E jantar à luz de velas. Desde que você não deixa a vela tombar e botar fogo na sua casa, tá tudo bem. Não tem problema não. Não tem problema não. Vai viver. O importante é não pecar, não desobedecer a palavra de Deus. Segundo aí, roda aí. Segunda pergunta é da Josiele Machado e ela pergunta o seguinte: pastor, qual a maneira correta de se ler a Bíblia? Olha, a maneira correta é ler a Bíblia. Agora, você pode
separar onde você começa. Inclusive aqui, ó, quero fazer uma ideia aqui, as minhas devocionais, elas têm um plano de leitura bíblica. Tá? Então, por exemplo, todo dia você tem 3 leituras. Se você ler a devocional junto com a sugestão de leitura, do plano de leitura, em um ano você lê a Bíblia inteira. Então você pode, aqui por exemplo, no Pense e Ore, tem um versículo do Antigo Testamento, um do Novo e um versículo de sabedoria. Para não ficar só Antigo no Testamento, só Novo, mescla. Esse aqui já é um plano de leitura cronológico, começa de Gênesis e vai até Apocalipse. Não tem jeito certo e jeito errado, tem um jeito que você se adaptou. Eu, particularmente, gosto de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto de ler a Bíblia direto. Mas, por exemplo, se é um novo convertido, conhece pouco sobre a Bíblia, lê os evangelhos, vai conhecer a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Você está com uma vida muito bagunçada, começa por Provérbios. Vai pegar ali... Provérbios é um livro que tem que ser lido várias vezes por ano. Você lê Provérbios em 3, 4 dias. Você lê Provérbios... Nem isso. Você lê Provérbios inteiro, grifando. Então, depende muito, mas leia a Bíblia. Leia, procure o contato, e o prazer pela leitura bíblica só acontece lendo a Bíblia. É isso, produção? É isso aí, pastor. Vamos orar então? Meu Deus, que bom estar na tua presença, que maravilhoso poder te adorar, te servir. Eu tenho muita alegria, meu Deus, em poder confessar que o Senhor tem sido a nossa paz, a nossa vida. E nesse dia nós sabemos que essa aparência, essa manipulação, essa mentira que o inimigo cria, tem lamentavelmente feito muitos paralisarem seus pensamentos, perderem a esperança, a fé, para gastarem a energia com uma mentira, um estilo de vida mentiroso, um discurso mentiroso, uma prática de vida mentirosa. Nós não queremos isso para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos sonhos. Nós não queremos isso para o nosso coração. Nós queremos a tua paz, a tua bênção, o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor. Livra-nos, Pai, desse tormento. Livra-nos da pressão de realmente, Senhor, sermos personagens. Nós queremos uma vida real, uma vida onde o Senhor faça parte. Abre os olhos do teu povo, Senhor. E de hoje até o fim do ano, que todas as máscaras caiam. Que tudo aquilo que não é verdadeiro na nossa vida, nós confrontemos e possamos trazer a realidade para sermos usados por Ti, abençoados, renovados, vivificados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E graças a Deus.